Tem uma coisa acontecendo entre os bilionários do mundo envolvendo o Bitcoin que tá começando a virar normal e é uma estratégia de alavancagem super agressiva que eles estão usando para ganhar mais dinheiro. E aí, eu quero trazer um ponto que ninguém tá falando sobre. Porque, olha só, você olha uma notícia como essa aqui, JP Morgan, que é uma das maiores gestoras bancos do mundo, está prestes a oferecer empréstimos com garantia em Bitcoin. Então você pode pegar dinheiro emprestado e se você é holder de Bitcoin, se você tem Bitcoin na sua carteira, você pode dar esses Bitcoins como garantia. Ou seja, se der errado, eles pegam o teu dinheiro. Então isso pode achar, muitas pessoas podem achar que é otimista, que realmente, olha, isso é ótimo para o nosso mercado, cara. Olha como é que Bitcoin está ganhando espaço. Só que, por outro lado, os bilionários estão usando isso como um método de alavancagem que é muito perigoso. Eu quero te mostrar todos os detalhes nesse vídeo. Eu ouso dizer que esse é um dos vídeos mais importantes que vai servir para você para os próximos 10 anos. Eu não tô brincando, tá? Vamos lá. E o subtítulo dessa notícia é o mais incrível. Olha só. Se até os críticos estão aceitando a criptomoeda, o Bitcoin, não surpreende que entusiastas estão apontando que seu preço chegue a 3 milhões de dólares no longo prazo. Douglas, você acha que o Bitcoin atinge 3 milhões de dólares em alguns anos? Cara, eu acho que é muito exagerado, mas pelo menos vamos para o milhão primeiro, depois a gente pode ir além, mas não vejo como é possível. Só que no meio do caminho, a gente pode ter um grande crash aí. E esse é um dos motivos que pode ser causado pelos bilionários, tá? O que eles estão fazendo? Bom, com toda essa brincadeira de pegar empréstimo com Bitcoin, pode estar mostrando aqui que isso vai acontecer ainda, mas já está acontecendo. Não é à toa que o Michael Saylor, você deve conhecer ele, o CEO da MicroStrategy, é uma empresa que está adquirindo Bitcoin de uma forma super absurda. Se você for olhar o gráfico da empresa da MicroStrategy, que está listada em bolsa, você vai perceber aqui que o desempenho da empresa está absurda. Desde 2022, 2023, essa empresa ela valorizou aqui papo de 4.000%. Valorizou mais que o Bitcoin no mesmo período. Se eu for pegar o Bitcoin aqui e fizer uma comparação com o próprio BTC aqui em escala de porcentagem de crescimento, você vai acabar percebendo que a MicroStrategy não fica para trás. Pelo menos desde 2023, olha só a diferença. O Bitcoin está aqui embaixo, a MicroStrategy está aqui em cima. Então, teve uma valorização do Bitcoin até então 400%, só que a MicroStrategy está em 1.700%. Aí você fala, cara, como é que uma empresa dessa tá subindo tanto? Porque ela não para de comprar Bitcoin. Aí se você for pesquisar por que a MicroStrategy está comprando tanto Bitcoin, como que eles têm tanto dinheiro assim, eles são os, cara, pode botar aí um dos maiores detentores de Bitcoin no planeta, e a metodologia é um pouquinho perigosa, porque eles pegam dinheiro emprestado. Então eles pegam o empréstimo, dando Bitcoin como garantia, e eles usam o próprio empréstimo para comprar Bitcoin. Aí você pensa assim, tá, então se eles pegam uns juros baixos o empréstimo e eles investem o empréstimo no Bitcoin, o Bitcoin, ele paga esse investimento até então sim. Então, a performance que o Bitcoin está tendo ali de 400%, 600% desde 2023 mostra que tá dando certo. Eles vão fazendo preço médio comprando e o Bitcoin subindo, subindo, subindo cada vez mais, eles vão se pagando. Então, olha só esse método de alavancagem lindo que a MicroStrategy está fazendo, que é muito interessante, cara. Pô, muito inteligente. Só que nada fica barato. Outras empresas estão usando a mesma metodologia de alavancagem. Metaplanet está entrando nessa jogada também. Aí você vê que só pelo fato da empresa do Saylor ter valorizado muito por conta dessa narrativa do Bitcoin e a estratégia de alavancagem, você vai ver que pelo menos a Metaplanet também. Então se eu for botar aqui, é que a Metaplanet não está listada em bolsa americana, está no Japão. Então você vai notar que olha a performance dela também no mesmo período, só que aqui foi de 2024 para cá, tem um ano, então subiu 5.000%. Se você for avaliar aqui mesmo, realmente, na verdade foi pouco mais, foi o dobro, quase 10.000% de valorização desde fevereiro do ano passado, para você ver o quão absurdo é isso. Então qualquer empresa que ficar brincando com esse jogo de Bitcoin, vou começar a comprar Bitcoin, vou pegar empréstimo, dar como garantia o próprio BTC, é um método de alavancagem que você não só ganha dinheiro com esse empréstimo,
tendo retorno, tá? Afinal você investe tanto X, tira 2, 3X, se o Bitcoin continuar na sua tendência de alta. Só que aí, de tabela, as ações da empresa sobem muito. Então olha o valuation que isso cria. Para o CEO, para o dono dessa empresa, é absurda a quantidade de dinheiro que esse cara tá nadando hoje. Só que isso, se virar moda, fica muito perigoso, porque vai ficando com cara, e eu poderia chegar muito de cara limpa pra vocês aqui e falar que, ó, isso aqui é lindo, pode investir tudo em cripto, que vai todo mundo ficar rico porque isso aqui é maravilhoso. Só que eu quero pontuar que isso aqui traz um perigo muito grande, cara. Parece que o pessoal ignora isso. Eu não tô aqui pra ignorar porque se der muita coisa errada, cara, vai todo mundo pro ralo, tá? Isso me lembra muito o que aconteceu com a FTX. Se você não lembra, cara, a FTX era o seguinte, vou até tentar desenhar aqui pra você entender. A FTX é tentei fazer um círculo aqui, roxo, tá? Aqui é a FTX. Vou até tentar escrever aqui, FTX, maravilha. O que ela fazia? Ela pegava o empréstimo de um banco, então eu vou desenhar aqui um banco, tá? Ela pegava o empréstimo de um banco e dava como garantia BTC. BTC não, Bitcoin, várias criptos. Só que ela fazia isso por meio de outra empresa de fachada que ela tinha criado chamada Alameda. Então eu vou deixar aqui escrito Alameda, que é a segunda empresa do CEO da FTX, o dono da FTX. E aqui você tem o próprio banco, tá? E aí, olha só o quão absurdo é isso aqui. A FTX pegava a grana, olha só, a grana dos seus clientes. Então você tinha conta na FTX na época, tá? Eles pegavam o que você tinha lá, jogava para a Alameda e a Alameda pegava o empréstimo com o banco. E aí eles faziam dinheiro, ou seja, eles pegavam dinheiro, só que a garantia desse empréstimo eram os fundos dos clientes da FTX. Então aqui na FTX você tem um monte de cliente com um monte de cripto, a Alameda ia lá, pedia empréstimo e falava assim, pô, pode deixar que eu consigo pagar isso aqui porque eu tenho trocentas criptos. Só que essas trocentas criptos eram dos clientes. Não é à toa que isso aqui virou uma bolha imensa e no final virou pó. O negócio fez um crash absurdo. Então você pode buscar a história da FTX, o quão louco foi isso aqui. Isso trazia um risco imenso. E se você olhar bem, isso tem uma cara de 2008, na crise imobiliária. E o que está acontecendo agora, esse evento aqui que eu te falei, de pegar empréstimo com Bitcoin, é a mesma coisa que aconteceu lá atrás, na crise, na bolha imobiliária. Só que agora a gente tem um Bitcoin em vez de imóveis. Isso aqui é perigoso, cara, porque abre precedente da gente ver muita coisa acontecendo. Eu ainda quero te falar o que poderia ter como consequência disso. Porque você pode falar assim, tá, Douglas, mas o que a FTX tem a ver com isso, apesar dessa bolha toda da MicroStrategy estar comprando um monte de Bitcoin com o próprio empréstimo? O que tem a ver? Porque a FTX fez a mesma coisa, só que de uma forma ilegal. E a gente tá vendo aqui uma forma de você fazer isso legalmente, ou seja, usar uma alavancagem absurda para inflar a própria moeda. Tá, Douglas, isso não é bom pra gente? Sim, é ótimo, porque o mercado tende a subir. Só até o momento que não for legal. E aí chega uma hora, isso não vai ser sustentado para tudo sempre, porque isso aqui é uma metodologia de alavancagem de bilhões de dólares, de trilhões, de uma forma legalizada. E os bilionários já estão usando isso aqui e outros estão percebendo. Então isso virando moda, vira uma bolha. E aqui eu quero te mostrar o lado contrário, o que você poderia esperar e como a gente surfa isso, tá? Eu não tô falando aqui que, ferrou, sai do mercado, não. Dá para aproveitar, mas eu iria com um pouco de cautela, tendo isso que eu tô te falando em mente. Eu quero explicar para você o que os bancos estão fazendo hoje, a bolha que está se formando, até chegar a um ponto que fique sustentável. Esse momento eu acredito que vai chegar, não sei falar para você quando, mas é cíclico, todo tipo de crise, enfim. Eu quero que isso fique bem nítido para você. E como é um assunto complexo, eu preciso que você tenha foco, porque isso aqui não é tão fácil de explicar assim. Você tem aqui a empresa do Michael Saylor, a MicroStrategy, perfeito? É uma empresa que está comprando Bitcoin igual maluco. Só que o que eles fazem? Eles chegam pro banco e falam assim, banco, me empresta dinheiro aí. Pô, me dá uma grana aí. Pô, o banco fala assim, claro, toma essa grana aqui. Só que essa grana, ela tem que ter um tipo de garantia pro banco. Porque o banco vai estar emprestando dinheiro a troco de nada? Não, tem que ter algum tipo de garantia. E é aí que a MicroStrategy tem que oferecer alguma coisa em troca para o banco.
E aí você pergunta o que eles estão oferecendo? Estão oferecendo Bitcoin. Então, o Bitcoin é a garantia para o banco que se der tudo errado com o empréstimo, eles têm alguma coisa de valor para pagar esse possível calote. E a MicroStrategy, nesse contexto aqui, pelo menos está nesse exemplo, ela tem 10 Bitcoins. Vamos supor que esse é o valor que eles têm. Eles vão fazer o quê? Eles vão dar esses 10 Bitcoins como garantia, certo? Olha só que legal. Então, pô, me empresta o dinheiro, eu te dou os 10 Bitcoins de garantia e tá tudo show. Agora é só fazer o quê? Pego esse dinheiro aqui, o dinheiro que o banco me emprestou, e eu vou fazer o quê? Como eu sou esperto, eu vou pegar isso aqui e vou investir no Bitcoin. Porque o Bitcoin valoriza, o empréstimo valoriza, e cara, eu ganho dinheiro, sabe? É um método de alavancagem lindo, maravilhoso. E aí, vamos lá. O perigo disso é que isso dá muito certo desde que o Bitcoin continue subindo, o que é maravilhoso. Então o Bitcoin está subindo 100 mil, 150, 200 mil, vai ser uma maravilha para quem está fazendo isso. Mas eu lembro, assim, isso aqui, a gente está falando de bilhões. Porque quando se fala de muito dinheiro, os juros de empréstimo, eles são menores. Então, se você for fazer um negócio desse, pelo amor de Deus, se você for fazer isso aí no Nubank da vida, em qualquer banco, principalmente no Brasil, em qualquer lugar, se você não é bilionário, não tem assessoria para fazer isso, você vai se ferrar legal, porque o Bitcoin vai ter que ter uma performance muito alta. Estamos falando de empresas que já têm um background muito grande, muito dinheiro, muitas regalias, tá? Então, isso aqui não vai achando que é qualquer pessoa normal. A gente está falando de bilhões, isso sim pode causar um efeito em cascata perigosíssimo para o nosso mercado. No seu caso, se você quiser inventar isso, você só vai quebrar a cara e perder tudo que você tem, tá? E destruir tua vida financeira. E aí, o que acontece? Já que eles dão 10 bitcoins de garantia, não é os 10 bitcoins, esse valor todo que você está imaginando, que é feito como garantia. Tem uma coisa chamada loan to value. Então, deixa eu botar aqui, ó, loan to value. O que significa isso, Douglas? Tá? O que isso tem a ver com gente idosa? Nada. O que acontece? Os 10 bitcoins de garantia, quanto que tá na cotação hoje? Eu vou botar aqui arredondar, não vou nem chutar, tá? Tá valendo 100 mil dólares cada bitcoin. Então significa que eles têm aqui como garantia 1 milhão de dólares, perfeito? Então essa é a garantia da MicroStrategy. E aí, você acha que esses 1 milhão de dólares é a garantia que vai ser contada para o banco? Não, senhor, não, senhora. Por causa desse loan to value aqui, isso significa que, às vezes, depende da porcentagem, depende do cálculo que o banco fizer, às vezes 50% desse valor é efetivado na garantia. Então, você acha que se eles têm 1 milhão de dólares aqui como garantia, é 1 milhão de dólares? Não, porque o preço do Bitcoin é variável. Então você entende como é que tem essa variável que deixa tudo uma loucura? Perfeito. Então o que acontece? Bom, o banco fala o seguinte, ó, desses 1 milhão que você tem, a gente vai aplicar um loan to value aqui de 50%. Isso significa que esse capital que você tem de 1 milhão, na verdade a garantia dele vai ser de 500 mil. Essa é a matemática. Então a garantia real seria de 500 mil, apesar deles terem na cotação atual 1 milhão hoje, tá? E qual que é o perigo disso? O perigo disso é que para eles manterem o empréstimo, eles precisam manter esse valor aqui. Eles precisam manter esse valor de garantia que seria de 500 mil dólares. Isso significa que se o Bitcoin cair muito, esse valor também cai, porque está tudo em Bitcoin. A garantia está em Bitcoin. O Bitcoin cai, eles dão menos garantia. E o que a MicroStrategy teria que fazer nesse contexto se o Bitcoin cair muito? Eles teriam que repor a quantidade de Bitcoin, dar mais Bitcoin como garantia para não quebrar todo esse sistema, sabe? Então você entendeu que o maior risco disso tudo é o Bitcoin colapsar de alguma forma, e tem vários eventos externos que podem causar isso, uma crise. Não estou falando que vai sumir do mapa. Eu tô falando que uma queda, uma crise derruba todos os ativos financeiros, principalmente os mais voláteis, de maior risco, tá? Eu não tô aqui pagando pau pro Bitcoin. Não, eu tô falando simplesmente que quando você tem uma crise, um gatilho, não tem nada que sobe. A única coisa que pode subir é o ouro, mas o resto, ativo especulativo, tudo cai, porque na crise as pessoas buscam proteção. Se cair tudo, se você ficar sem luz, você não vai pegar as coisas da tua casa e tentar vender para pegar dinheiro real na padaria, não sei o quê, porque o celular não vai estar funcionando. E aí, como é que funciona? Sabe? Então, os valores são diferentes quando você tem uma crise. Então, o maior risco desse sistema aqui, que a gente só está usando a MicroStrategy como exemplo,
é o Bitcoin cair. Só que isso aí pode ramificar para vários outros lados também. Então, se esse modelo aqui for replicado por várias outras empresas, nós estamos vendo uma forma legal de você alavancar bilhões de dólares. Isso deixaria os ricos mais ricos ainda, aproveitando uma metodologia de alavancagem que agora viraria legal por causa do JP Morgan, podendo oferecer empréstimos com garantia em Bitcoin. Então a acessibilidade aumenta. Isso significa que se tudo estiver subindo, o Bitcoin estiver subindo, vai ser excelente. E você começa a ver que tem coisas estranhas quando você vê essas empresas valorizando horrores só pelo fato também de estar comprando Bitcoin. De estar usando essa metodologia, como o exemplo da Metaplanet, a empresa japonesa, e também a MicroStrategy. E aí você vê que isso fica com característica de bolha. A algum momento, isso vai acabar. Essa metodologia, na história, ciclicamente falando, de economia, de parte financeira, sempre você vai ver uma metodologia que é a fragilidade do sistema. Se você aproveitar, você fica rico. Só que você tem que ser rápido, você tem que saber aproveitar, porque depois que isso fica conhecido, todo mundo quer aproveitar dessa fragilidade para fazer dinheiro. Ora, o mundo funciona em torno do dinheiro. Só que se todo mundo faz, isso vira uma bolha. Então, se você estiver vendo que essa metodologia começar a aumentar, agora daqui a pouco tem outra empresa que está fazendo a mesma coisa que a Metaplanet, que a MicroStrategy, as coisas vão ficando cada vez mais perigosas e grande parte do dinheiro que está no mercado é alavancado. Então a gente já começa a trabalhar com muita alavancagem no mercado e quando o mercado chama margem, quando o mercado cai, por qualquer fator que seja, talvez uma crise, um crash, e tiver caindo, as empresas vão ter que se virar nos 30 para repor o dinheiro de garantia, senão eles vão ter que vender tudo. E se eles vendem tudo, o que acontece? É pressão vendedora. E aí você imagina, se a MicroStrategy, eu acredito que não seja o caso deles, porque eles já fizeram isso muito, foram os primeiros, beberam uma água limpa absurda. Agora, as empresas que estão tentando fazer isso, os bilionários que estão tentando fazer isso por agora, virando moda. Meu amigo, se o mercado cair abaixo, for abaixo dos 100 mil, ficar nos 50, 60 mil, não tô falando que isso vai acontecer, mas nesse cenário, se a gente tiver um crash que leve algo nesse sentido, essas empresas que pegaram empréstimo, elas vão ter que cobrir esse empréstimo, cobrir a garantia. E se eles só têm Bitcoin como garantia, eles vão ter que vender esses Bitcoins para pagar o empréstimo. Por causa desse loan to value, sabe? O que eles estão dando como garantia tem 50% do valor. Então, se eles venderem, eles têm o valor real, sabe? Então, se a MicroStrategy tem aqui seus 500 mil, com esse loan to value, se eles venderem, eles têm 1 milhão. Se eles têm 1 milhão, bom, eles conseguem pagar, mas eles vão ter que vender o Bitcoin. Então você entende que isso seria uma pressão vendedora no mercado? Imagina isso em larga escala. Imagina isso em um contexto de crise, em que as empresas alavancadas vão estar vendendo o Bitcoin ou talvez outras criptos para pagar as obrigações financeiras. E aí, em um contexto de crise, tendo mais pressão vendedora chamada de margem, isso vira praticamente um 2008 atualizado. Porque a mesma coisa aconteceu em 2008, só que foi no setor imobiliário. A garantia eram imóveis super valorizados. Enquanto mais subia o preço dos imóveis, mais dinheiro o pessoal ganhava. Acontece que tá tendo a mesma coisa com o Bitcoin. Quanto mais o Bitcoin sobe, mais dinheiro a galera vai ganhar. E se cair, vai chamar margem e vai causar esse efeito em cascata que entrega muita força vendedora. Então, isso é maravilhoso. Comportamento de bolho que leva pra gente, tá? Uma lição aqui. E, cara, eu quero que você bote isso na tua mente. E nunca esqueça nos próximos 10 anos, que eu acredito que em 10 anos a gente já tenha visto, a gente vai ver qualquer tipo de crise acontecendo, tá? Isso é uma margem de aproveitamento. Não para você fazer esse exemplo, porque isso aí só serve para quem é muito rico. Já falei, se você tentar fazer algo no sentido, pegar empréstimo para investir, você vai quebrar a cara e se destruir financeiramente. Então, pelo amor de Deus, não vá fazer besteira, tá? Tem coisas que você não consegue reverter com o tempo. E hoje o dinheiro, ele tá relativamente escasso. Então você toma muito cuidado na forma que você vai se... Enfim, quero falar disso, não tô fazendo nenhum tipo de dica financeira aqui não. Você sabe muito bem o que você não deve fazer. Isso abre margem que, se a gente está vivendo uma bolha, as empresas estão fazendo isso, a gente pode ter vários outros exemplos de mais empresas seguindo essa estratégia de alavancagem. Isso vai indiscutivelmente levar o mercado mais para cima. E a gente entra num ciclo de expansão, de euforia, com base em alavancagem, e acaba virando uma bolha.
A bolha é o melhor momento para você enriquecer se você está fazendo tudo da forma correta. O que não pode acontecer é quando o negócio começar a ficar muito perigoso, como aqui em cima, e você pegar e manter a sua exposição. Então vai chegar em um determinado momento que o mercado vai ficando cada vez mais perigoso. Então aqui já começa a ficar com bom de atenção, aqui fica perigoso e aqui você não pode estar exposto porque a chance do mercado crashar é imensa. Então você tem que, à medida que a bolha for evoluindo, saber o que você está fazendo e buscar proteção e não arrojar mais o teu investimento. A maioria das pessoas começa aqui bem tranquilinho, bota pouco dinheiro, o mercado sobe, ela fala, opa, agora eu vou botar mais dinheiro, então pega aqui e bota mais capital, até chegar lá na última etapa e o cara bota o máximo de dinheiro possível, porque acha que vai botar X, vai tirar 10X e fica tudo mais fácil, e é geralmente quando tudo dá errado. Então você tem que ter essa consciência que se o mercado evolui para uma alta muito grande nesses próximos meses, nesses próximos anos, e se a gente tiver um avanço desse canto aqui, desse lado, desse tipo de notícia, toma muito cuidado, porque vai ser uma bolha exatamente como 2008. Eu nem entrei em detalhes aqui sobre economia, sobre endividamento americano, sobre... tem outro vídeo que eu tenho para falar ainda sobre a correlação Japão com os Estados Unidos, que pode ser um dos gatilhos de crise. Então, se o mercado entregar qualquer tipo de queda, a gente pode ver um estouro de uma bolha de um mercado altamente alavancado. O mercado cripto é alavancado. Isso significa que você não vai ganhar dinheiro. Significa que você tem que saber exatamente o que você está fazendo e ter isso que eu te falei em mente. Tá? Eu sei que muita gente vai achar que Douglas, você está sendo hater do mercado. Pô, para de falar um negócio desse. Eu só quero te conscientizar, porque sempre quando você tem uma oportunidade grande de fazer dinheiro, altamente junto vem um alto risco. Então não vai achando que é tudo muito fácil. E eu tenho certeza que muita gente vai ignorar, não tem nem consciência disso. E se a história já aconteceu algumas vezes, está repetindo praticamente a mesma coisa, cara, o mínimo que você pode fazer é ficar esperto e se inscrever nesse canal, que tem muita coisa importante para eu falar para você. Esse foi um vídeo que eu precisava fazer, não tem nem roteiro nem nada, só peguei ali e saí desenhando. Espero que tenha ficado claro. Quero saber com certeza a tua opinião nos comentários, se faz sentido. Enfim, a gente cria uma discussão agradável, legal, sem chegar um amiguinho. E no mais, muito obrigado pela companhia, um grande abraço e tamo junto.